Olá, queridos irmãos. Todos estão bem? Sempre eu faço essa pergunta, mas é porque eu quero saber de vocês, né? Alguns eu vejo sempre, outros vejo muito pouco e outros faz muito tempo que eu não vejo. Isso não é relaxo, isso é prevenção, precaução. Precisamos estar, infelizmente, isolados, porém não desamparados. Né? Deus sempre está conosco. Nós estamos nessa semana, né, fazendo uma sequência, né, ou seguindo uma série de pequenos estudos devocionais sobre o sofrimento, Covid-19, usando o nosso sofrimento como fonte de bênçãos. Nós já estudamos, né, logo no primeiro dia, nós estudamos que é uma fonte de bênção porque o nosso sofrimento tem que causar em nós motivação. Não temos que ficar para baixo, temos que ficar motivados, né? Buscar vencer os problemas, porque aquele que está em nós é muito maior, muito mais forte do que aquele que está no mundo. Então, motivação. Vimos também que devemos fazer uma análise, né? Analisar a nossa vida, ver como é que está a nossa comunhão com Deus, como é que está o nosso esforço, a nossa força espiritual, né? E é muito bom, porque quando nós nos avaliamos, quando fazemos a autoanálise e chegamos à conclusão de que nós estamos em falta, Deus vem e nos lapida, Ele nos limpa, nos purifica para brilharmos para Ele, né? Nós temos que perceber onde é que está o fundamento da nossa fé. Também nós estudamos que vale a pena, no momento do sofrimento, lembrar dos sofrimentos de Jesus, que foram infinitamente maiores do que os nossos sofrimentos. Caiu sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi humilhado, né? Para quê? Para nos dar a glória, para nos dar as vitórias, né? E os sofrimentos do tempo presente não dão para comparar com a glória por vir. Vimos também, agora foi ontem, né, o ponto número 4, que os sofrimentos eles vêm para destruir o nosso orgulho, a nossa arrogância e construir naquele lugar, né, a humildade e a paciência. E hoje nós vamos encerrar estudando, né, que o sofrimento tem que ser uma fonte dentro da nossa vida, uma fonte que nos lembra, que refrigera a nossa alma de que nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixa enfrentar as dificuldades da vida sozinhos. Enfermeiros, médicos precisam fazer plantões. A mãe, que é aquela que mais fica no pé da cama quando nós estamos doentes, ela passa uma noite em claro, passa a segunda noite em claro, mas a terceira e a quarta ela não aguenta. Mas a Bíblia diz que o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é que guarda a nossa alma, guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Eleva os olhos para os montes. Cadê o socorro? O socorro vem do Senhor, não é? Ele não dormita, não dorme aquele que nos guarda. O Senhor é quem nos guarda. De propósito, eu fiz o Salmo 121 de trás para frente, né? Não para mostrar que eu sei, mas para entendermos que Ele jamais nos deixa. Ele jamais deixa de estar conosco. O nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser traído, mas durante aquela noite em que ele jantava com os apóstolos e instituiu a Santa Ceia, ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e o Pai vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, versículo 16. Jesus pediu que Deus enviasse o Espírito Santo, o Consolador, para que estivesse para sempre conosco. Antigamente tinha um hino que dizia assim: vem visita a tua igreja. Graças a Deus mexeram no hino e trocaram as palavras, porque Deus não visita, Deus habita.
E hoje é: fortalece a tua igreja. Então ele habita em nós, ele não está de passagem, ele está de morada. Ele morará conosco até o momento em que vamos morar com ele. Então jamais nos abandona. Então o sofrimento pode vir, e mesmo que nós estejamos fazendo o que é certo, buscando a santificação, não é? Estando na comunhão dos santos, estudando a palavra, orando, mesmo que façamos isso, as coisas ruins podem acontecer. Coisas ruins acontecem com os cristãos também. E nós estamos estudando isso. Acontecem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E para cumprir os propósitos do Senhor. Então, vamos imaginar, uma lei absurda fala que quando tocasse a trombeta, todo mundo tinha que ajoelhar. Mas daí nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abdinego não fizeram isso. E como consequência de serem fiéis a Deus, olha só, como consequência de serem fiéis a Deus, o rei mandou que eles fossem jogados numa fornalha 7 vezes mais quente que o normal. 7 vezes. E que os soldados que jogaram Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha, eles morreram. E daí o que acontece? O rei fica assustado, porque ao invés de ver 3, ele vê 4 pessoas. Ele enxerga a presença do Senhor. Fisicamente ele viu o Senhor junto com Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então nós não estaremos nunca desamparados, nunca estaremos sozinhos. Deus está conosco. Não dormita nem dorme aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Então, queridos, nós aprendemos nesses momentos de pandemia, né, de sofrimento, que Deus está conosco. Não que Deus sofre conosco, mas Deus está conosco, nos protegendo. A Bíblia diz em João capítulo 10 que nós estamos na mão de Deus e na mão do Senhor ninguém nos arrebata. Ninguém nos tira dali. O Salmo de número 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como, versículo 2 agora, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Nós só somos firmes, espiritualmente falando, Salmo 125:1, porque o Senhor é a cadeia de montanhas ao redor de nós. Ele recebe tudo que é ruim primeiro, e o que passa, o que vem chegar em nós, já foi filtrado pelas mãos poderosas, misericordiosas e bondosas do Senhor. Os sofrimentos que chegam em nós tiveram que passar pelas mãos do Senhor Jesus, pelas mãos que foram cravadas na cruz. Ele jamais nos deixa, e nós também não podemos deixá-lo. Temos que invocar o seu nome, temos que estar na presença do Senhor, temos que estar na presença do corpo de Cristo, na igreja. Não tenha medo da pandemia, não tenha medo de levar tristeza para o templo. Pelo contrário, você sairá do templo feliz, porque ali tem que reinar o clima de adoração, o clima de comunhão com Deus e com o próximo. Não perca, não deixe para depois, continue, não esqueça, Deus não nos abandona, Ele está presente em todos os momentos. Paulo e Silas estavam presos porque pregavam o Senhor Jesus. Veio um grande terremoto, de tal forma que as cadeias se abriram, as portas se abriram, e como resultado disto, porque Paulo e Silas estavam cantando presos, estavam louvando e orando a Deus, Deus mandou um terremoto, uma coisa ruim, podia ter caído pedra na cabeça deles, mas Deus protegeu e ninguém ficou ferido, nem o carcereiro que tentava se matar. Pelo contrário,
Deus não só salvou através de Paulo e Silas, não só salvou a vida física do carcereiro, como salvou a vida espiritual dele e da família dele. E eles fundaram a igreja de Filipos, ou a igreja dos Filipenses, onde Paulo escreve uma carta, estando preso, estando em sofrimento, ele escreve dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nas cadeias do apóstolo Paulo, na prisão que Paulo estava, ele estava vendo oportunidade de evangelizar os soldados da guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite. Em desfiles, de 7 de setembro, quando a gente assiste, aparecem lá os dragões da independência, aqueles soldados muito bem fardados, com pena na cabeça. Eu, quando era criança, falava o soldado de peninha, a guarda era, os dragões da independência, Então, cada palácio de governo tem os seus soldados de elite. Então, a guarda pretoriana eram soldados de elite. E Paulo estava evangelizando os soldados de elite. Como consequência da evangelização de Paulo, lá, por esses soldados, Marcos escreve o seu evangelho diretamente para os soldados romanos. Qualquer dia a gente vê sobre isso, mas é interessante ver que no evangelho de Marcos, Jesus sempre está em movimento. Termina um bloco, começa outro, sempre em movimento, sempre andando, subindo montanha, descendo montanha, entrando na cidade, saindo da cidade, porque era o estilo literário que Júlio César, o imperador também era historiador. Júlio César escrevia para empolgar os seus soldados. Ele nunca deixará de estar conosco, de forma alguma. Ele está presente em todos os sofrimentos. E Deus fará com que os nossos sofrimentos terminem, resultem, redundem, eu estava procurando essa palavra, redundem, resultem em fonte de bênçãos, tanto para nós, quanto para o nosso próximo. Bênçãos de que eu vou ser mais motivado, bênçãos da autoanálise, da autocorreção, bênção de lembrar quem Jesus é e o que Ele fez por mim, bênçãos de lembrar que a minha arrogância não serve para nada, destruir a arrogância e construir no lugar da arrogância a humildade, e construir no lugar do orgulho a paciência, e lembrar que sempre Ele está conosco. Foi muito bom compartilhar com os irmãos esses estudos nesta semana. Estou muito feliz de poder falar com vocês. Guardem isso no coração. Ouçam novamente. Refaçam o estudo. E no meio dos nossos sofrimentos, sejamos felizes e fontes de bênçãos. Agradecemos ao Pai bendito, porque naquilo que nós jamais imaginaríamos ser uma coisa boa, o sofrimento, dali o Senhor tira o nosso sustento. Ali o Senhor não nos abandona e está nos sustentando com motivação, com autoanálise, limpando o nosso coração, a nossa mente. Ali o Senhor está nos fazendo lembrar do teu sofrimento na cruz por nós, para nos dar a glória. Ali devemos lembrar que não podemos de forma alguma usar de arrogância, mas sim temos que ser humildes, temos que ser pacientes na nossa labuta, porque o Senhor está conosco. Senhor, cuida de cada filho, ajude cada um de nós, ó Deus, a transformarmos o nosso sofrimento, os nossos tratamentos, as nossas depressões, pânicos, os nossos medos profundos, a transformá-los em bênçãos, bênçãos para nós e para os outros. Somente através de Jesus teremos isso. E é em nome dele que oramos. Amém. Grande abraço para todos vocês. Agora não pode. Temos que ficar isolados, mas logo, logo vamos nos abraçar, vamos dedicar aquele calor humano uns aos outros. Enquanto isso, Deus abençoe a cada um.